Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quinto ano do Colégio Emaús. E aí, quinto ano, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, então a gente vai falar hoje sobre o satélite natural da Terra, a Lua, tá bom? Turma, nós estamos então finalizando o nosso livro, tá? Temos apenas pouquíssimas videoaulas para finalizar o livro. Vamos falar um pouquinho mais aí hoje sobre a Lua, né? Um conteúdo que a gente já falou um pouquinho, né? É um conteúdo que a gente vem falando sobre o universo, sobre a astronomia. É interessante também que nas videoaulas, né, vocês aproveitem para decidir aí, né, o tema para o trabalho a ser produzido na Literarte, tá? Então, se você ainda não decidiu ainda o seu tema, tá? Não tem problema, dentro do roteirinho lá, né, dentro dos principais conteúdos, temas que foi disponibilizado para vocês, vocês podem escolher um tema, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Lua, sobre outros satélites naturais, que são corpos celestes, tá? Todo corpo celeste é, que está presente aí no espaço ou no universo, beleza? Os corpos celestes também, pessoal, podem ser chamados de astros, tá bom? Aí uma curiosidade também, beleza? Então vamos lá começar a nossa videoaula, beleza? E espero que vocês gostem. Bom, então, satélite é um corpo celeste que gravita em torno de outro. Conceito simples. Só que existem os satélites naturais e os satélites produzidos pelo homem. Interessante também que aqui, ó, corpo celeste. Quando a gente estiver estudando ciências, a física principalmente, corpo não necessariamente vai ser sempre um corpo humano. Quando a gente fala de corpo aqui na Terra, pode ser um objeto, pode ser um carro em movimento, pode ser um caminhão. Só como a gente está falando de corpo celeste, vai ser um corpo presente no céu, ou no universo observável, tá? O universo é tão extenso, pessoal, tão extenso que os cientistas criaram esse termo, né? Universo observável, ou seja, até onde se sabe-se que existe universo, até onde que o ser humano tem informações, tá bom? Aí é só uma curiosidade. Corpo celeste, aquilo que está presente no espaço sideral, ou somente no espaço. Espaço sideral, espaço, universo observável são conceitos que podem vir aí, vocês podem ler em algum momento, tá bom? Então, voltando um pouquinho, satélite vai sempre orbitar um outro corpo maior, tá bom? É interessante, pessoal, que ele só consegue orbitar, né, ficar em órbita, ou seja, ao redor deste corpo, por causa da força da gravidade, tá? A gente já sabe, né, foi conteúdo nosso, que a força da gravidade mantém nós, seres vivos, né, toda a biosfera presente, preso ao planeta Terra. Só que essa força também mantém os outros satélites em órbita dela, tá? Como também a Terra fica em órbita do Sol, tudo força da gravidade, tá bom? Então, por que que geralmente as empresas, as grandes empresas de agências espaciais, né, de telecomunicação, conseguem enviar um satélite humano, satélite produzido, e consegue deixar ele fixo não, né? Consegue deixar ele em um ponto. Ele não vai para outro, né? Ele começa a entrar em órbita, em movimento, tá? Eles fazem os cálculos, né, precisos e conseguem chegar a um resultado. Poxa, se esse satélite ficar disposto a uma determinada altura, ele vai entrar em órbita, tá? E começa a girar em torno da Terra aí, mesmo a Terra mantendo aí os seus movimentos, que também a Lua mantém, tá bom? O mesmo movimento de rotação e translação feito pelo planeta Terra, a Lua também desenvolve,
tá bom? É claro que os satélites produzidos pelo homem, eles não fazem esses movimentos. O único movimento que o satélite produzido faz, o satélite produzido pelo homem, né, é girar, né, em torno da Terra aí, tá bom? Aí, relembrando, né, um corpo, tá? Enquanto a gente estiver estudando ciências, pode ser um objeto. Quando a gente lê corpo celeste, vai ser um astro que está presente no universo, tá bom? Astro ou corpo celeste é a mesma coisa, tá bom? Por exemplo, um astro, a Lua. Outro astro, o Sol. Só que lembrando também que o Sol é considerado uma estrela. E estrelas produzem luz própria. Sim, o Sol é uma estrela. Tá? A Lua. A Lua é um corpo celeste, porém não é uma estrela. Tá? Ela não produz luz própria. Então, quando vocês lerem um corpo celeste, é um corpo que vai estar presente aí no universo, no espaço. Temos aí, pessoal, olha só que interessante, Júpiter, tá? O maior planeta do sistema solar. E vejam que aqui está em inglês, tá? Mas não precisa de preocupar com a tradução. Algumas luas de Júpiter. É muito interessante que Júpiter não tem somente uma lua, tá? Existem várias, ou seja, Júpiter possui, né, vários satélites naturais, diferentemente da Lua. E aqui, né, em vermelhinho aqui mais próximo do planeta, tem a órbita, ou seja, ele fica orbitando também o planeta Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Aqui em azul aqui temos outro satélite natural, né? Aqui temos outro aqui de verdinho e outros de vermelho também, tá? Então é uma curiosidade, viu, turma? Júpiter tem vários satélites naturais. Tá aí uma dica aí para um tema da Literarte, né? Poxa, dos temas a ser discutidos, né, é justamente os corpos celestes. Então, quando eu estou falando de corpos celestes, você pode escolher a Terra, claro, não tem problema, pode escolher a Lua, o Sol, né? Podem pesquisar outros planetas que estão fora do sistema solar, pode falar sobre Plutão, mesmo Plutão não sendo considerado mais um planeta, mas você pode falar também sobre um satélite natural de Júpiter. Isso é extremamente interessante. E para já adiantar aí a dica, né, eu trouxe aqui algumas características de apenas algumas, tá bom? Sobre o Ganímedes, tá? Olha só, vejam o tamanho de Júpiter e o tamanho desse satélite natural. Ele é extremamente grande, só que ele é bem maior do que a nossa Lua, tá? Aí algumas características desse satélite natural. Temos também o Calisto, tá? Aí descrevendo um pouquinho sobre ele. E Europa, tá? Olha só que interessante o nome, tá? É um outro satélite natural aí orbitando o planeta Júpiter. Então, olha só, a Terra possui apenas um satélite natural, a Lua. Conforme informações da União Astronômica Internacional, existem mais de 160 luas no sistema solar, ou seja, mais de 160 satélites naturais. A Lua do planeta Terra tem um diâmetro de aproximadamente 3.476 quilômetros, sendo 80 vezes maior que o nosso planeta. Sua distância para a Terra pode variar de 365 mil quilômetros até 406 mil quilômetros, tá? Aí a distância aproximada do planeta Terra. A origem do satélite natural da Terra, pessoal, é também muito interessante, tá? Existem estudos que dizem, ao longo da evolução do planeta Terra, foi um conteúdo que a gente já falou, né? A gente já aprendeu aí quais foram as modificações do planeta Terra, não é mesmo? Dizem que em certo momento, tá? Não se sabe também
o tempo exato, né, como a gente aprendeu, é apenas datas aproximadas. Um outro corpo celeste, bem maior do que a Lua, tá? Mas também não tão grande igual a Terra, chamado Theia. O que aconteceu? Como a Terra é muito grande e o Theia, um corpo celeste, um astro, foi atraído pela força da gravidade, né? É uma força muito intensa, e ele conseguiu chocar, né? Ele se chocou com o planeta Terra, gerando um impacto extremamente grande, tá? E seria mais ou menos essa imagem, né? Imagina só. O que aconteceu? Após o impacto, formou aí um anel de poeira e restos do corpo celeste Theia, que despedaçou em 1000 pedaços. Ele ficou em órbita e o começou a acontecer? Não existe a força da gravidade, tá? Força da gravidade diz que matéria atrai matéria. Como a Terra é muito grande, né, ela acaba atraindo matérias menores. Sobrou várias rochas maiores, menores, né, tamanhos médios, que foram aí se aglutinando, foram aí se juntando. Força da gravidade, elas possuem força da gravidade, tá? Foram juntando entre si até formar a Lua, tá? O nosso satélite natural. É claro que são só indícios, tá, pessoal? Existem vários estudos que descrevem aí essa possível formação do nosso sistema, do satélite natural do planeta Terra. Aí algumas curiosidades, tá, em relação às viagens ao espaço. Olha só, na Lua, tá, a primeira sonda, né, o primeiro satélite que chegou ao Sol lunar foi em 1959, tá? Depois disso, só em 1969, que o Neil Armstrong, tá, astronauta, ficou muito famoso porque foi o primeiro homem a chegar até a Lua, tá? Tem vários estudos também que descrevem a presença de água na Lua, pessoal. Claro que também não é no seu estado líquido, beleza? Mas sim vestígios no estado sólido, dentro da formação rochosa da Lua. Assim como a Terra, né, a Lua também não permanece estática. Lembrando aí que ela faz os movimentos de rotação e translação, tá bom? Rotação em volta dela mesma, igual à Terra, e translação ao redor do Sol. Aí um esquemazinho em 3D, muito interessante, né? O Sol, olha só as proporções, pessoal. A imensidão do Sol, depois vem Mercúrio, Vênus, Terra, não dá para ver todos os planetas, né? Mas dá para a gente entender. Vejam os parâmetros, olha só, compara. Júpiter é o maior. Olha aqui, o Júpiter está aqui, esse aqui é Saturno, né? Olha só, Júpiter fica pequeno próximo ao Sol, não é mesmo? E o Plutão aqui, ó, o último, né? Não sendo considerado mais planeta aí, justamente pelo fato de ser muito pequeno e não possui uma força da gravidade tão intensa. Aí, a viagens, um pouquinho sobre o resumo da viagem do Neil Armstrong, tá? Ele ressaltou essa frase, assim, que pousou, né, até a Lua. Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E realmente foi, tá, pessoal? Aí, entrando um pouquinho até dentro do nosso tema da Literarte, né, que é um pouco da história da astronomia, mas a gente não pode falar de astronomia, né, evolução da astronomia, sem falar de ciência. E a ciência, ela é sempre repetitiva, tá? Olha só, vocês acreditam que... O que vocês imaginam, né? Antigamente, as primeiras pessoas, os primeiros astrônomos, pesquisadores, ficavam apenas anotando, né, as observações do céu, do espaço, né? E, na época, um filósofo talvez pegava e falava: um dia eu vou até a Lua, um dia eu vou dar um jeito de chegar até lá. Pô, o pessoal daquela época devia ficar doido. Não, como assim que você vai chegar até a Lua? Você é louco, cara, sem chance nenhuma, não tem condições, né? E aí, né, a ciência foi inovando, os astrônomos construíram um telescópio,
né, aí do telescópio e conseguiu observar com mais característica, ou seja, a ciência foi evoluindo, foi se aperfeiçoando, né? Eles conseguiram enviar aí uma sonda para a atmosfera terrestre. Depois, pessoal, existe inclusive uma missão que eles levaram um cachorro, vocês acreditam? Levaram um cachorro para o espaço. E deu certo, né? Infelizmente o cachorrinho morreu, coitado. Mas tudo isso foram missões que não atingiram, muitas delas, né, dessas missões, eles não conseguiram, não obtiveram êxito, ou seja, o foguete, na maioria das vezes, nem saiu do planeta Terra, outros saíram e, à medida desse erro e acerto, a ciência foi evoluindo, né, e chegando até os ônibus espaciais, né, até todas as missões que existem hoje. Hoje, né, já enviaram várias sondas, inclusive até Marte. Como eu falei para vocês no encontro, né? Tenho certeza que daqui a alguns anos chegarão até Marte. Aí uma foto do Neil Armstrong, tá? Ficou muito famoso aqui o nomezinho dele, tá? Aí voltando para a Lua um pouquinho, tá? Existem aí, né, as suas fases, tá? Que a gente vai aprender um pouquinho agora. É claro que as fases é de acordo com a intensidade de luz que o Sol reflete nela, porque ela não possui luz, tá? Quem possui luz é o Sol, possui luz própria. Existe aí a lua cheia, a lua minguante, a nova e a crescente, tá? A lua cheia, quando ela recebe uma maior intensidade solar, direto, tá? Aí ela vai diminuindo, até chegar à lua minguante, o movimento de translação vai interferindo, né, nesse formato, à medida que ela vai girando aí em torno da Terra, chegando lua nova, voltando para a lua crescente, tá? Lua cheia, minguante, nova, crescente, e vai seguindo este andar. Turma, fechamos então aí a videoaula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Façam esses exercícios. A questão fechada. Questão 12, 13 e 14. Tá bom? Fazemos a correção posteriormente. Um grande abraço, até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.